Agradecer a Deus pela oportunidade que foi me concedido na pessoa da nossa liderança, do nosso pastor Justino Pinto Samaquende, mais uma vez pela oportunidade que me foi dada para ministrar a palavra de Deus nesta sexta-feira. A igreja pode tomar seu assento para a honra e glória de Deus Pai. Eu trago como tema desta noite o oleiro dentro da olaria. Aleluia. Esse é o tema desta noite, o oleiro dentro da olaria. O subtema é da forma do oleiro. Quero já desejar para o povo de Deus, seja bem-vindo, bem-vinda no culto da sexta-feira. A Bíblia Sagrada fala no livro que nós acabamos de meditar, que é o livro de Jeremias, a qual faz parte dos livros dos profetas. A Bíblia Sagrada narra no primeiro capítulo, que nós meditamos no versículo 5, a palavra do Senhor chegou até ao Jeremias. Aí fala a respeito do ministério de Jeremias. Ministério, a palavra ministério significa trabalho, significa ofício. E esta palavra ministério está dividido em duas partes, que é o ministério por eleição e ministério por predestinação. Narrando ou definindo estas mesmas palavras, ministério por eleição é o ministério onde o homem elege conforme a sua vontade. É o ministério que nós encaramos o bispo, que encaramos reverendo, que encaramos diácono, que encaramos o presbítero. E ministério por predestinação, onde Deus elege, onde nós encontramos a respeito do ministério de Jeremias, onde nós encontramos os 5 dons ministeriais. O que me chama a atenção perante a diferença entre o ministério por eleição e o ministério por predestinação é que perante o ministério por eleição nós encontramos várias vezes em que o homem comete erros, onde o homem comete falhas, onde o homem atribui um cargo em que não faz parte do ofício em que Deus estabelece para o seu servo. Eu começo a entender que esse ministério por eleição até ajuda, até funciona, mas não anula aquilo que é o ministério em que Deus entrega, em que Deus dá. O que me chama a atenção é que no ministério por eleição é o ministério em que o homem dá, mas o ministério por predestinação é o ministério que Deus elege para o homem antes da criação do homem. O que me chama a atenção no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, é que encontramos um ministério por predestinação. A Bíblia Sagrada vai começar a narrar no seu primeiro capítulo, versículo 5, Deus está a falar para Jeremias: antes que te formasse do ventre, em te conheci, e antes que se formaste na madre, te santifiquei, e a nações te dei por profeta. A palavra te santifiquei. O que me chama a atenção é que antes de Jeremias começar a exercer o cargo de profeta, a Bíblia Sagrada está dizendo, perante a essa eleição, Deus já chamou Jeremias, e Deus, quando chama Jeremias, ao mesmo tempo santifica também Jeremias. O que me chama a intimidade a entender nesse versículo é que o ministério por eleição ou o ministério por predestinação, o ministério em que Deus elege, Deus santifica, quer dizer é que nós não podemos cumprir a nossa chamada ou o nosso ministério debaixo do pecado. Jeremias, Deus está a falar para ele que te santifiquei e que o profeta te chamei. Primeiro Deus santificou, depois Deus dá o seu ofício. Quer dizer que não existe nenhum trabalho que Deus te dá sem primeiro Deus te santificar. Por isso é que a santidade é a coisa mais importante. Por que Deus primeiro santifica? Porque a santidade traz a legalidade de Deus trabalhar. Quer dizer que muitas
das vezes Deus não consegue trabalhar perante ao nosso ministério é através do pecado, porque o pecado limita o trabalho de Deus, o pecado impede o agir de Deus. E Deus está a falar para Jeremias. Jeremias foi chamado em um tempo em que o povo se encontrava distante. Jeremias foi chamado em um tempo em que o povo se encontrava em pecado. Quer dizer que perante ao ministério nós encontramos mensagem, perante ao ministério nós encontramos posição. A chamada de Jeremias era profeta e a mensagem de Jeremias era restauração para o povo, porque o povo se encontrava distante. Então quer dizer que nós devemos descobrir qual é o nosso ministério e qual é a nossa mensagem, porque é através da nossa mensagem em que nós vamos começar a trabalhar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu perante ao nosso ministério. Eu não sei se a igreja está a entender. O que eu quero tentar explicar nessa noite é que primeira coisa para podermos exercer a nossa chamada é a santificação. Primeiro Deus falou para Jeremias que é a confirmação da chamada. Depois Deus santificou e depois Deus ordenou. Então começo a entender aqueles que Deus já confirmou a sua chamada. Então quer dizer que Deus também já santificou. Quando Deus confirma alguma coisa é porque já está pronto para começar a trabalhar naquele ofício que Deus estabeleceu para a tua vida. E a Bíblia Sagrada fala que Deus chamou Jeremias. A mensagem de Jeremias foi restauração, porque o povo se encontrava distante da presença de Deus. E a Bíblia Sagrada só fala que Jeremias se acha como criança. Jeremias está se forrar perante a sua idade. Mas o que me chama a atenção é que Deus não olhou para a idade de Jeremias. Deus olhou pela graça que Ele estabeleceu para Jeremias. E a Bíblia Sagrada está a dizer que no segundo livro que nós acabamos de meditar, que é Jeremias capítulo 18, versículo 1 até 6, a Bíblia Sagrada começa a narrar o seguinte: Deus vai falar para Jeremias. Jeremias, desce até a casa do oleiro. Por que Deus falou para Jeremias descer na casa do oleiro? O texto está explícito dizendo: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce da casa do oleiro. Primeiro eu quero falar do significado da palavra do Senhor, do conhecimento de ti e de mim, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada contém os mandamentos de Deus. O que me chama a atenção perante a palavra de Deus, primeira coisa que encontramos é a lei. Na quarta-feira, que é o seminário que nós temos a respeito, por outro lado, eu disse que primeiro nós encontramos a lei que foi dada para o Adão. Só que permita-me tocar um bocadinho na mensagem da quarta-feira. Eu disse que Adão, Deus foi lhe dado a lei. Deus disse para Adão: não comereis do fruto do conhecimento do bem e do mal. É uma lei. Mas Adão pecou, Adão falhou, quebrou a lei. Só que quando Deus chega no Adão, quebra a lei, algo surge sobre a terra. A terra tinha vida, mas a terra estava amaldiçoada. Quer dizer que quando Adão quebrou a lei, Adão perdeu uma outra parte da sua natureza. Adão não tinha mais a mesma vida, Adão não tinha mais o mesmo prazer, Adão não era mais a mesma pessoa, Adão não tinha mais a mesma autoridade. Em vez de Adão começar a dominar a terra que começou a dominar Adão. Quer dizer, automaticamente, quando nós quebramos alguma coisa da parte de Deus, nós perdemos o domínio. Quando nós pecamos contra Deus, nós pecamos e falhamos contra Deus, perdemos alguma coisa em que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Quer dizer que a consequência do nosso pecado faz com que Deus tire a outra coisa. O que me chama a atenção é que perante a Jeremias, o povo se encontrava quebrado, o povo se encontrava
estava distante. O povo precisava de restauração. E a Bíblia Sagrada diz que a palavra do Senhor, eu ainda estou perante a palavra. Já falei da lei, já falei da vida. O que me chama a atenção é que o povo, a terra precisava de restauração. Por que a terra precisava de restauração? Porque Adão pecou. Quando Adão peca, automaticamente a terra não é mais a mesma. Quando você peca, você não é mais a mesma pessoa. Quando eu peco, já não sou mais a mesma pessoa. Está a faltar alguma coisa. Está a faltar a restauração. O povo de Israel, dentro de Jeremias capítulo 8, o povo precisava de restauração, porque o povo não estava bem. E Deus está falando para Jeremias: desce até a casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha voz. Deixa-me tocar um bocadinho naquilo que é a restauração. Adão pecou, Adão falhou, a terra entrou em pecado, a terra entrou em desordem. Talvez a tua vida está uma desordem através do erro que cometeste. Talvez o teu trabalho não está correndo bem através do erro que cometeste. Porque todo pecado que a gente comete há uma consequência, e essa consequência traz desordem. Mas o que me chama a atenção é que Deus olhou para a desordem da terra. Deus olhou que a terra precisava de restauração. Automaticamente só existiu um homem que tem o poder, que tem autoridade para restaurar a humanidade. Quando eu estou a falar da terra, eu estou a falar da humanidade. Quando eu estou a falar da terra, eu estou a falar de você, eu estou a falar de eu. Quando eu estou a falar da terra, eu estou a falar dos frutos em que você já não dá mais. Quando eu estou a falar da terra, eu estou a falar do ofício em que você não trabalha mais, porque já não se encontra no mesmo posicionamento em que Deus estabeleceu para a tua vida. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou a falar de Jesus. Jesus é o único homem que tem poder para restaurar a tua vida. Jesus é o único homem que tem poder para restaurar o teu ministério. Eu disse que o ministério está dividido em duas partes: o ministério por eleição e o ministério por predestinação. Eu disse que por eleição é aquele que o homem escolhe, é aquele que o homem elege, mas por predestinação é aquilo que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Quer dizer, o ministério que Deus estabeleceu na tua vida é antes de você nascer. Se antes de você nascer, se pecaste e falhaste, Deus não vai olhar para o teu pecado. Deus vai olhar pelo seu Filho que verteu o sangue na cruz do Calvário. É através desse sangue que Ele vai restaurar o teu ministério. A Bíblia Sagrada está a dizer, Deus está falando para Jeremias: desce até a casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha voz. Primeira coisa que me chama a atenção é que Jeremias já estava a ouvir a voz de Deus. Amém? O texto está claro. A palavra veio até Jeremias dizendo: desce até a casa do oleiro. Quer dizer que Deus já estava a falar com Jeremias. Mas Deus está falando para Jeremias: lá te farei ouvir a minha voz. O que me chama a atenção é que existem dimensões até ouvir a voz de Deus. Não, você não está entendendo. Há momento em que Deus vai falar contigo de uma forma resumida, mas há momento que Deus vai falar contigo de uma forma mais abrangente. Deus falou para Jeremias: descer até a casa do oleiro, porque vou lhe fazer ouvir a minha voz. Quer dizer que existe momento, existe local próprio para Deus falar contigo num determinado ofício que você está a precisar para ouvir. Não sei se você está a entender. Existe lugar apropriado em que Deus vai falar contigo, em que teu irmão da esquerda, da direita não pode escutar. Existe mistério em que Deus vai falar contigo. Não é na tua casa, não é na igreja, talvez é no monte, talvez não é no monte, é
aqui na igreja, trabalhar aqui na igreja, trabalhar na tua casa. Mas eu quero dizer nesta noite é que a Bíblia Sagrada diz para Jeremias: desce até a casa do oleiro, porque lá vais ouvir a minha voz. Não sei se você está a entender. O que eu quero trazer nessa noite é o seguinte: aquilo que nós pedimos a Deus tem momento certo, a hora certa e local certo para nós receber a nossa bênção. Deus preparou bênção sobre a tua vida, sobre a minha vida, mas há momento que não estamos no local certo, irmão Obed. E se não estamos no local certo, a bênção não vai descer, a promessa não vai se cumprir. É necessário não descer, porque Deus olhou para Abraão, ele entendeu que Abraão, a terra onde ele está, não é a terra onde Abraão está, não é compatível para a bênção de Abraão. Então Abraão deveria sair daquele lugar para a bênção se concretizar. Eu começo a entender é que tem pessoas aqui, Deus vai lhe tirar em determinado sítio para lhe colocar em meio lugar, porque ali é lugar certo para a bênção começar a acontecer. Por que Jesus disse para os discípulos: fiquei a Jerusalém até que do alto seja revestido de poder? Por que Deus não falou? Por que Jesus não falou: fique em Samaria, fique na Galileia? Por que Jesus disse: fica em Jerusalém? Porque Jesus sabia, Jerusalém representava a terra santa. Meu Deus do céu, e eu começo a entender é que toda bênção tem uma localização, toda bênção tem uma posição. A bênção que Deus estabeleceu sobre a tua vida tem uma localização, tem uma posição. Basta você entender bem a voz de Deus, porque Deus queria falar com Jeremias sobre uma coisa, mas não era naquele lugar, não era na casa de Jeremias. Eu não sei se Jeremias estava no monte, eu não sei se Jeremias estava em casa, mas Deus está falando para Jeremias: sai dali e desce até a casa do oleiro, porque ele é onde é a promessa, porque onde é a bênção, ele é onde a porta se abre. Não sei se você está a entender. A tua bênção tem lugar certo. Meu Deus do céu, a tua saúde ou aquilo que você anseia chegar tem lugar certo, a hora certa. E a Bíblia Sagrada está dizendo: Jeremias desceu até a casa do oleiro. Ele está dizendo: quando chegou até a casa do oleiro, encontrou o oleiro a trabalhar. Fala comigo: encontrou o oleiro a trabalhar. Primeira coisa que me chama a atenção perante a oleiro a trabalhar é que o oleiro trabalha na olaria, mas esse oleiro estava a trabalhar em casa. Por que o oleiro estava a trabalhar em casa? Por que Deus falou para Jeremias descer até a casa do oleiro? Jeremias desceu, tudo bem, cumpriu aquilo que é a palavra do Senhor, mas encontrou o oleiro a trabalhar. Quer dizer que o vaso já estava na roda do oleiro. E a Bíblia Sagrada está dizendo em que o oleiro estava fazendo o vaso. Perante o trabalho do oleiro, que na casa do oleiro não estava na olaria. O meu tema é que o oleiro dentro da olaria. Me chama a atenção que a Bíblia Sagrada fala que o oleiro não estava na olaria, mas estava na sua casa. Quer dizer que o oleiro entendeu é que nem é necessário estar na olaria para me trabalhar, mas em casa também tem como eu trabalhar. Eu não sei se você está a entender. Quando eu estou a falar de oleiro, eu estou a falar de Deus. Quando eu estou a falar da olaria, eu estou a falar de você. Tem momento em que Deus quer trabalhar na tua casa, não quer trabalhar na rua, não quer trabalhar na igreja, quer trabalhar na tua casa para mudar a tua família. A Bíblia Sagrada diz que o oleiro começou a fazer o vaso. A roda, a massa estava perante a roda. Enquanto o oleiro trabalhava, automaticamente surgiu uma forma e de repente o vaso quebrou. Só que quando o vaso quebra, o oleiro pega no vaso e coloca de novo perante a massa e começa a fazer de novo este mesmo vaso. A palavra do Senhor disse: Deus está a falar para Jeremias: assim como este vaso, assim como o oleiro fez o vaso quebrou, o vaso rachou, tudo bem. O oleiro não deitou a massa, o oleiro pegou no vaso que quebrou, continuou a fazer. Eu não sei se você está a entender. O que eu começo a entender é que o oleiro é a simbologia. Deus levou Jeremias para o oleiro para ver uma simbologia de um trabalho, daquilo que Deus quer fazer no povo de Israel. Nós falhamos contra Deus, nós pecamos contra Deus, mas lembra-te que Deus é o nosso oleiro.
oleiro. Onde nós falhamos, Ele pode fazer de novo, para nós não falhar novamente. Não sei se você está a entender. Nada para Deus está perdido. Não importa como está o teu posicionamento, basta você se posicionar na roda. O oleiro vai trabalhar perante a tua vida. Talvez saíste da roda, talvez quebraste, não ora as mãos porque emprego não abre, talvez foste quebrado porque alguém te falou mal, talvez pecaste contra Deus, agora a mente está pesada. Eu não sei como funciona a tua intimidade com Deus, mas o que me chama a atenção é que Deus falou para Jeremias descer até a casa do oleiro para ouvir a voz de Deus. Você não está a entender. Deixa-me ser mais claro. A palavra descer significa ser humilde, ser obediente. Quer dizer que há momentos que nós temos que descer para nós ouvir a voz de Deus. Há momentos que nós temos que descer para nós ouvir o mistério de Deus. Jeremias, Deus estava a falar com ele, mas Deus não falou o que ele estava a fazer lá na sua casa. Mas Jeremias só descobriu quando foi na casa do oleiro. Se quer descobrir o mistério de Deus, se quer descobrir a grandeza de Deus, é necessário eu e você descermos, porque descer representa a humilhação, descer representa a obediência, descer representa a aprovação, descer representa a reverência. E quem está descendo perante a vontade de Deus, automaticamente Deus vai começar a fazer de novo. Não quero dizer para alguém aqui que Deus é o teu oleiro e Ele quer fazer de novo, Ele quer transformar de novo, Ele quer te usar de novo, Ele quer trazer novas palavras de novo sobre a tua vida, mas tudo vai depender do teu posicionamento. Jeremias se posicionou e automaticamente ele desceu. Mas a Bíblia Sagrada está dizendo, quando ele desceu até a casa do oleiro, o oleiro quebrou o vaso, o oleiro partiu o vaso quebrou, e a Bíblia Sagrada fala que o oleiro começou a fazer de novo como ele quis, a forma que ele queria fazer. Quer dizer, nós não podemos procurar estilo de ministério, o estilo profético, o estilo evangelista, o estilo de pastor. Nós devemos entender que nós somos um barro e temos um oleiro, e esse mesmo oleiro é que nos fez da forma que ele quer. Deus te fez da forma que você quer, é porque ele tem um propósito. Deus te fez da forma que ele quer, é porque ele sabe que desta forma você vai mais além. O que me chama a atenção é que as pessoas estão indo mais pela eleição do homem, não estão indo pela predestinação de Deus, porque eles estão indo na eleição. Muita gente está a confundir a graça que compõe o ministério, o próprio ministério. Que é isso? Vou interpretar para o maior entendimento. Quer dizer que existem dons que fazem parte do teu ministério, até aí tudo bem, mas existem dons que não faz parte do teu ministério, mas faz parte para complementar o teu ministério. Muita gente não são profetas, têm a unção profética, mas estão a se basear na unção profética, estão a esquecer o seu ministério. Não, você não está a entender. O apóstolo Paulo disse para nós buscar o dom de profecia com zelo. Até aí tudo bem, mas não identifica que você é profeta, se és apóstolo, se és pastor, é pastor, és pastor, profetiza, é porque a graça profética está lá. Não identifica que você é pastor. Não esqueça do teu ofício. O teu ofício é da predestinação, não por eleição, porque a graça atua em área. E pela graça que atua em área, quer dizer que a graça que Deus estabelece sobre a tua vida é para a necessidade do povo. Então começo a entender que Deus desperta certos dons sobre o teu ministério, não é para você se posicionar naquele dom como fosse um ministério, mas é para você trabalhar para te ajudar a complementar o teu ministério. E Jeremias sabia que ele era profeta, Jeremias sabia que tinha a missão de restauração. Por isso é que a Bíblia Sagrada fala que Jeremias escreveu o livro de Lamentações de Jeremias, porque ele sabia que o povo não estava a ouvir a voz de Deus, o povo não queria saber da restauração de Deus, o povo não queria saber da mensagem em que Deus tinha perante ao povo de Israel. Mas a Bíblia Sagrada fala, Jeremias desceu, quer dizer, o povo
povo não estava lá. Quer dizer que era somente Deus e Jeremias. Então começo a entender. Tem mensagem que Deus vai estabelecer sobre a tua vida. Pastor não vai estar lá, ministro não vai estar lá, o teu irmão à esquerda não vai estar lá, o teu irmão à direita não vai estar lá. Mas essa mensagem não é para você guardar, é para você começar a trabalhar. Jeremias ouviu e começou a trabalhar de acordo com foi a mensagem que Deus estabeleceu. É da forma que Deus quer. O oleiro fez da sua forma, o oleiro endireitou o vaso da sua forma. Se Deus te levou para pregar, não para louvar, é a forma que Deus te chamou. Se Deus te chamou para louvar, não para pregar, é a forma que Deus te chamou. Se Deus te chamou para profetizar e não para pregar, é a forma que Deus te chamou. Porque Ele é o oleiro que está a trabalhar na tua olaria. Não tem se entender. Eu disse que o meu tema é o oleiro dentro da olaria. O oleiro é Deus, a olaria somos nós. Quer dizer que Deus está em nós para trabalhar segundo a sua vontade, não a nossa vontade. Não podemos nos deixar levar pela nossa própria vontade. Tem pessoas que estão a se desviar dentro do seu ministério. Por quê? Porque não estão a se esquecer daquilo que é a mensagem. Por isso é muito importante nós descobrir o nosso ministério, nós descobrir a nossa mensagem. Porque quem descobre o seu ministério e quem descobre a mensagem do seu ministério, automaticamente o ministério dessa pessoa não falha. O ministério dessa pessoa não como outros ministérios, que a pessoa quer atuar em todas as áreas. Não, Deus não chamou você, Deus não chamou Jeremias para atuar em todas as áreas. Deus chamou Jeremias com o ofício de restaurar o povo. Então quero dizer, se baseia naquilo que Deus te chamou, porque Deus é o teu oleiro e você é a olaria. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele se mover segundo a sua vontade, não segundo a tua vontade. Ninguém ordena Deus, ninguém manda Deus, ninguém conselha Deus, ninguém possa fazer a sua vontade. Meu Deus do céu, sem Deus ordenar, quer dizer que nós devemos nos focalizar naquilo que Deus estabeleceu sobre o nosso ministério. Oleiro é alguém que trabalha. Deus já veio trabalhar sobre a face da terra há bastante tempo. O trabalho que Deus faz na terra não é desde o momento que você nasceste. O oleiro estava a trabalhar e fazer o vaso da sua forma. Deus, quando fez o céu e a terra, Deus escolheu e fez a forma redonda, não quadrada. É a forma que Deus elegeu. Deus criou primeiro o céu e a terra, depois fez o homem. É a forma que Ele achou melhor para fazer. Só que nós temos contradizado aquilo que é a vontade de Deus. Muitas das vezes estamos a seguir nosso próprio caminho, não o caminho em que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Que nós acompanhamos o ministério de Jesus. Jesus sabia que tinha um ministério, Jesus sabia que tinha um ofício, Jesus sabia que tinha uma única mensagem. E se nós acompanhamos os livros evangélicos, tudo que Jesus fazia era para se cumprir a lei, era para se cumprir uma determinada profecia, porque Jesus veio cumprir a vontade do Pai. Então começo a entender, é que Deus te chamou num ofício, num trabalho, é para cumprir a vontade dele. Eu começo a compreender, aqueles que não cumprem a vontade de Deus, Deus retira a graça que está sobre eles. Por que Deus está a retirar a graça sobre a vida de muita gente? Porque as pessoas estão se baseando na graça e não apenas no trabalho, no ministério que Deus estabeleceu. Nós devemos se posicionar na mensagem que Deus estabeleceu nas nossas vidas. Não podemos nos esquecer na mensagem que Deus derramou sobre o nosso ministério. Por que eu estou a falar sobre isso? Porque tem pessoas que Deus lhe chamou como pastor, estão a trabalhar mais no ofício profético do que ofício pastoral. Por isso é que há muita igreja em que não há sabedoria nas ovelhas. Há muita igreja em que não dão mais conhecimentos bíblicos, não doutrinam mais a igreja, porque o pastor perdeu o ofício de instruir a igreja e se baseou na graça profética, em que a graça
que tem pastor que está a perder a graça, porque não estão a se basear no ministério que Deus estabeleceu. Tem crentes que estão muitos anos dentro da igreja, até hoje não conseguem interpretar até o texto mais simples das escrituras sagradas. Por quê? Porque não está até o ofício de pastoral. E eu começo a compreender, tem pessoas que estão a trabalhar no ministério errado, estão a trabalhar no ministério por eleição, não no ministério por predestinação. E eu começo a compreender que Deus está a começar a bater o ministério. Eu começo a entender que Deus está levantando uma nova geração. Deus está a abrir nova olaria. Quando eu estou a falar de olaria, eu estou a falar que Deus está a levantar novas pessoas em que estão a se deleitar, em que estão a se posicionar no ministério que Deus estabeleceu, na graça que Deus estabeleceu. Por isso é que agora muita gente está a ver que na igreja está a ver competições. Não é competições, é graça. Porque aqui a diferença é aqueles que se posicionaram na graça que Deus estabeleceu e aqueles que se posicionaram em ministério que Deus estabeleceu. Por isso é que muita gente está a ver que um profetiza mais, outros evangelizam mais, outros pregam mais, outros fazem mais coisa na obra, porque eles entenderam que é o ofício em que Deus estabeleceu. A inveja só surge no irmão que está à esquerda à direita, através da disponibilidade no particular com Deus. Porque quem não tem graça é pessoa que não está disponível para buscar a graça, porque Deus está disponível para derramar a sua glória sobre a face da terra. Mas muitos vasos não estão disponíveis, porque vasos estão quebrados e não estão a deixar o veleiro trabalhar. Eu trago com mensagem desta noite para a tua vida, para a minha vida: vamos deixar Deus trabalhar, vamos deixar Deus se mover. Ele é o nosso oleiro. Vamos deixar Ele trabalhar da forma que Ele quer, porque se nós não deixar Deus trabalhar da forma que Ele quer, nós vamos fracassar, nós vamos falhar, nós vamos sair da visão. Todos quantos saem da visão automaticamente não vão compreender a grandeza de Deus. Tem pessoas que estão a dizer ofício profético é maior que pastor. Tem pessoas que estão a dizer ofício pastoral é maior que evangelista. Ofício meu Deus do céu, apostólico é maior do que evangelista. Por quê? Porque eles não estão a buscar a graça que fazem parte do ofício pastoral, a graça que fazem parte do ministério que Deus estabeleceu. Agora está a ter competições de ministério, porque não está a haver disponibilidade em buscar a graça do ofício. Deus estabeleceu dons, Deus estabeleceu chamado, mas cabe eu e você nos focalizarmos primeiramente. Reconhece quem Deus te chamou, reconhece o teu ministério. Quando você reconhecer o teu ministério, busca a graça que faz parte do teu ministério. Quando você começar a buscar a graça que faz parte do teu ministério, não vais perder tempo de discutir com o irmão ou com a irmã, dizendo esse ministério é maior do que esse ministério é melhor do que esse. O Espírito Santo é único. O Espírito Santo não são dois, o Espírito Santo não são três, o Espírito Santo não são quatro, o Espírito Santo não são cinco, o Espírito Santo é apenas um. E quer dizer que esse um habita nos 5 ministérios. Quer dizer que a graça está disponível para vasos disponíveis. Quer dizer que depende de você, depende de mim, buscar esta graça que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. O veleiro ainda está disponível para trabalhar. Vasos que foram quebrados se consertem, porque Deus ainda está disponível. Não busque chamada que não faz parte da tua. Não adianta inventar chamada que Deus não te chamou. Busca a primeira graça que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Não compite a unção que está no teu irmão com você. Busca a sabedoria divina. Até os discípulos estavam a competir. A Bíblia Sagrada fala que no livro de Atos uns estavam a competir que eu sou de Apolo, outros só estavam a competir que eu sou de Cristo. Porque eles não tinham discernimento em que faziam parte de um único Espírito. Porque o Espírito Santo já estava disponível naquele tempo para todo mundo. Mas a falta de sabedoria e discernimento faz com que muita gente dentro da igreja estão
a se desviar, estão a se desvalorizar. A Bíblia Sagrada diz que Jeremias desceu até a casa do oleiro. Ele viu o oleiro a trabalhar. Deus estava disponível para restaurar o povo de Israel, mas o povo de Israel não estava disponível, porque o povo de Israel não se humilhou para dizer que eu pequei, para dizer que nós falhamos, que o Senhor nos perdoa. Vamos levantar um altar, vamos levantar alguma coisa para Deus nos restaurar, porque as pessoas não estão a se humilhar para Deus poder derramar a graça. Aqueles que não se humilham perante a presença de Deus não estão qualificados para receber a grandeza de Deus sobre a vida deles. Quer dizer que a unção vem para pessoas disponíveis, a unção vem para aqueles que se humilham. Nós devemos buscar os dons com muito zelo e com muita sabedoria, porque o olheiro está disposto a trabalhar. Deus não muda e nunca mudará. Ele está disposto para trabalhar sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Devemos nos posicionar na graça que Ele estabeleceu sobre a nossa vida. Temos que ser com Jeremias. Jeremias desceu e ouviu aquilo que Deus queria estabelecer. Jeremias, ele entendeu, é descendo que eu vou ouvir o mistério de Deus. Se Jeremias se posicionar onde ele estava, ele não poderia enxergar aquilo que Deus disse para ele. Deus disse: Jeremias, desce. Não é aquilo que eu quero falar, não é aquilo que eu quero te mostrar. É necessário você descer. Jeremias desceu e automaticamente ele ouviu aquilo que Deus queria transmitir para a vida dele. Aquilo que você quer ouvir, o segredo é descer. Aquilo que você quer que se abre, o segredo é descer. Aquilo que você quer que cresça, o segredo é descer. Porque é descendo onde nós vamos encarar, é descendo onde nós vamos encontrar a resposta divina. O olheiro está disponível para trabalhar na olaria. Quando eu estou a falar de olheiro, eu estou a falar de Deus sobre a nossa vida. Porque nós somos a olaria de Deus, onde Deus trabalha na face da terra, através do seu Espírito Santo. O olheiro ainda quer trabalhar, mas é do jeito dele, não é do teu jeito. Deixa Deus trabalhar do jeito dele, porque se nós trabalhar do nosso jeito, nós vamos corromper. Se nós trabalharmos do nosso jeito, nós vamos falhar. E Deus não quer que nós falhemos. Deus quer que nós sejamos prósperos. Deus quer que nós tenhamos a graça. Nós devemos buscar a Deus com zelo. Chegou a hora, o momento de nós começar a orar, dizendo para Deus: Deus, trabalha comigo segundo a tua vontade. Trabalha comigo da forma que o Senhor queira que eu trabalhasse. É necessário nós começarmos a entender a grandeza de Deus, porque a glória de Deus só se manifesta para aqueles que entendem a descida, que aqueles que entendem a humilhação. O povo de Israel estava quebrado e Deus queria fazer grandes coisas sobre a vida dele, mas era necessário o povo descer, porque descendo onde Deus mostra, é descendo onde Deus trabalha. Se coloca em pé. Vamos descer até a casa do oleiro. Existe posição certa para Deus te trazer alguma coisa. A bênção que tu estás à espera, se até hoje não está a chegar, também porque o nosso posicionamento nos encontramos não tem agradado a Deus. Vamos nos rever, porque a nossa posição traz a legalidade de Deus fazer alguma coisa. Então você vai orar ao Senhor da forma que você